Fala pessoal, vocês estão no canal do Instituto Histórico e Geográfico de Queimadas e todo mês a gente vai ter um podcast com pessoas diferentes que conhecem muito da história de Queimadas e hoje a gente vai começar conversando com o presidente e o idealizador desse projeto que é fantástico, professor Antônio Carlos, que é assim um patrimônio do município de Queimadas. Quando eu cheguei em Queimadas em 2008, eu não sabia nada sobre o município. E quem me deu assim uma luz, um direcionamento, foram os trabalhos do professor Antônio Carlos, a quem eu já agradeço demais. Tudo que eu sei hoje sobre Queimadas, ou foi fonte do professor Antônio Carlos, ou foi fonte do professor Kiel. Então, é um cara que sabe muito sobre Queimadas e está disposto a deixar esse conhecimento passar para as próximas gerações e criou aqui o Instituto Histórico e Geográfico de Queimadas, que vai disponibilizar a história de Queimadas e muita coisa bacana. Professor, bem-vindo ao seu próprio projeto, né? Certamente a gente vai ter muitas entrevistas. Nas próximas entrevistas, pessoal, o professor Antônio Carlos que vai conversar, porque ele sabe muito e certamente vai saber colher muitas histórias das pessoas. Professor, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o que o pessoal vai ver esse vídeo, né? É isso aí, Cláudio. Saúde e paz para todos. É isso. E a gente está nessa luta em busca do resgate e da preservação da nossa memória, a memória do nosso município. É um trabalho um pouco árduo, mas bastante prazeroso. Pelo menos eu me identifico bastante com esse trabalho. Já há mais de 30 anos envolvido nas pesquisas sobre queimadas e agora com esse recheio, esse recheio a mais, que é a criação do Instituto Histórico, que é exatamente uma casa voltada para esse fim, que é o resgate e a preservação, que é bom frisar que o Instituto Histórico ele não é especificamente um museu, Eu ia ele é uma exatamente casa de perguntar isso. memória. É um museu? Não, não é, né? As O senhor pessoas pode explicar melhor perguntam isso? muito, as pessoas perguntam muito, e outro dia até eu na rua e já tinha, a quarta ou quinta pessoa já tinha falado no museu, se era um museu, e eu explicando que não, né? Explicando que não. Eu sei que já na sexta ou sétima eu já estava meio sem paciência, e alguém perguntou, e o museu como está? Eu disse, está caminhando, estamos organizando, estamos trabalhando, estamos... Aham. É uma casa de memória que vai exatamente em busca do resgate e da preservação da nossa memória histórica. Hoje, por exemplo, nós vamos falar aqui num determinado momento histórico, um determinado retalho, não é? Isso. Porque, na verdade, a história, quem vai resgatar a história, quem vai escrever a história, ela sempre trabalha nesse sentido, de trabalhar com pequenos retalhos, né? Até mesmo porque a gente trabalha com pesquisa, muitas vezes a pesquisa de entrevista, entrevistando pessoas, as pessoas que a gente entrevista, ela tem uma janela, ela vê queimadas por uma janela, a janela dela. Então, aquela janela dela, ela tem um tempo e um espaço. Por Uhum. exemplo, eu tenho um amigo, Antônio de João Chico, que ele é um grande conhecedor da história de Queimadas, da sua janela, do seu momento, do tempo que ele esteve aqui, tá certo? Das décadas de 60, já final da década de 50, 60, 70, ele tem um conhecimento imenso daquele Daquele momento. momento Então, isso é histórico, uma né? coisa muito importante, a gente ter essa capacidade de resgatar essas diversas janelas, e a partir desse resgate dessas diversas janelas, é como se a gente estivesse construindo uma coxa de retalhos, Tô entendendo. né? Aham. Aquela Você vê por várias janelas, né? Na Perfeitamente. verdade. Aí, no final, a gente junta todas essas janelas para construir a nossa história, a nossa identidade, as nossas memórias. E é isso o papel fundamental nesse momento do Instituto Histórico. Nesse momento, nós ainda não estamos completamente engajados nesse resgate, porque estamos engajados primeiramente na constituição legal do Criação, Instituto. legalizar tudo, né? Exatamente. O senhor pode falar em que passos anda? Porque eu sei que eu também estou acompanhando, é mais para quem está acompanhando, em que passo a gente vai? Eu sei que já foi apresentado lá na Câmara, né? Em que passo a gente está nessa parte de legalização? Perfeitamente. Nós ainda estamos lutando por uma sede, porque tudo se concretiza a partir do momento que nós tivermos uma sede física para a instalação do Instituto. Ainda não temos essa sede.
temos promessas, né? O projeto inicial é que seja na casa de Dona Dulce, de Maria Dulce Barbosa, tá certo? Mas isso não vai ser assim de imediato. Tem aí os trâmites, Herdeiros, né? Vários tem herdeiros. uma série de trâmites para a gente conseguir concretizar isso. Enquanto esses trâmites não se realizam, a gente vai procurar uma outra opção, que é assim, uma sede provisória. Porque Certo? para regularizar tudo precisa antes ter uma sede, né? Ter Precisa uma ter uma sede provisória. localização. Perfeitamente. Para a gente registrar no cartório a ata e o estatuto, nós temos que ter uma sede. E é esse o desafio momentâneo. Nosso é ter uma sede, mesmo que seja provisória. Provisório. Depois, quando a gente conseguir a sede definitiva, a gente muda aí o estatuto, muda Endereço. o endereço para a questão do CNPJ, porque é outra questão aí que a gente vai precisar de doação. E alguém para fazer doação tem que doar para o instituto. E para doar para o instituto tem que ter um CNPJ. E é Exato. isso que nós estamos construindo nesse momento, nessa luta aí para construir isso aí. Aí o que acontece? Nós estamos num trabalho aí de busca, de tentativa de um terreno público, até mesmo porque nós já entramos em contato com o poder público municipal e realmente o que nos foi dito é que falta espaço físico, imóvel para a prefeitura. Até as secretarias mesmo, isso aí é fato, não há o que se discutir, até as próprias secretarias estão instaladas em prédios alugados. Né? Então, o desafio nosso, no momento, a ideia é o seguinte, conseguir pelo menos um pequeno terreno público que seja, eu não vou dizer nem doado, mas que emprestado, seja né? Por emprestado enquanto, para o Instituto, para que a gente possa, nesse terreno, construir e instalar o Instituto. Né? A gente conseguindo o terreno, a construção é fácil, porque aí eu já tenho promessa de várias pessoas que se disponibilizam a colaborar, até mesmo financeiramente, tá certo? Das empresas daqui do município, nossos colegas empresários, eles já se disponibilizam a fazer isso. Então, conseguindo o terreno, que seria a parte mais difícil, a construção é mais rápida. O plano B, o plano C, no caso, esse é o plano B, né? É o B. O plano O A é a escola Dona Dulce, né? A casa Dona Dulce. O plano C, se nada disso a gente conseguir concretizar, é registrar o Instituto como se fosse instalado lá na minha casa mesmo, na minha garagem. Sim. Tá certo? Para que a gente pudesse, a partir daí, começar realmente a trabalhar. Tá certo? Porque a gente só pode trabalhar como realmente instituto histórico, instituição legalizado, tendo registrada a ata e o estatuto no cartório e fazendo o CNPJ. Então, para isso, falta exatamente o endereço. Estou entendendo. Tá bom? Me diga uma coisa, a ideia surge com o senhor ou o senhor escutou isso de alguém e pegou para o senhor realmente uma ideia que surgiu na sua cabeça? Não, é assim, eu contactei com diversas pessoas aqui em Queimadas, a ideia, falando com essas pessoas, e todos se mostraram solícitos, empenhados, né? Mas quem pensou primeiro assim, bora criar um instituto? Fui eu, mas assim, essa questão do Instituto Histórico, ela não é uma novidade, porque aqui na circunvizinhança já tem em todo canto. É esse o fator que Queimadas, assim, está sempre na traseira, né? Entendeu? Nesse sentido, tá certo? Que nosso município é um município muito pujante, muito para frente em alguns aspectos, por exemplo, no fator econômico, né? É indiscutível. Queimadas hoje é a 12ª da Paraíba, é a 11ª, né, da Paraíba. Queimadas assim, é um centro atrativo aí para essa circunvizinhança todinha. Até porque Queimadas é passagem de vários municípios, né? Tem essa localização geográfica bem estratégica, né? Perfeitamente. No entanto, nesse setor de cultura, de resgate da memória, deixa a desejar, tá certo? Eu comecei essa minha pesquisa propriamente dita em 93, mas em 1981, eu já estava lendo um livro
com a história de Aroeiras, que a minha mãe O ganhou. seu aqui em Queimadas é pioneiro aqui. Né? Mas é de 99. Eu comecei a escrever em 94, 93, 94, eu comecei a Uhum. escrever, entendeu? Fazendo apostila. Foi vendo os outros municípios tinham, o senhor aqui não tinha. Porque, Sim, para quem não sabe, o senhor é professor de geografia, né? O certo, senhor é professor de geografia mais historiador que existe aqui no município. certo. Aí como é que surgiu essa ideia? Eu quero pesquisar a história do município. Foi vendo esses outros municípios, olhava para Aroeiras, tinha, olhava para Campina Grande, tinha, e Queimadas não tinha, não tinha ninguém. Aí, porque tem gente que diz, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Tem gente, não, vou lá e vou fazer. Foi mais ou menos nesse sentido Não, foi porque uma necessidade. Me colocaram para dar aula, me chamaram, me convidaram para dar aula no Menino Jesus, de um história. curso pedagógico, e chegou lá, eu peguei umas disciplinas. Eu ensinava história, geografia, Ah, sociologia, entendi. educação, história da educação, eh, s- eh, integração social. Isso eram as matérias que tinha. Eu dava aula uma série de matérias, tanto aqui como em Boqueirão. Também lá tinha um curso pedagógico. Sei. E aí, quando eu cheguei aqui para dar aula, eu peguei essas disciplinas e o curso estava iniciando. E aí eu procurei o conteúdo, não tinha na escola, e eu recorri a Campina Grande, para a escola normal em Campina Grande, porque o curso é relativo ao curso da escola normal, entendeu? O curso pedagógico, daquele curso que tinha na escola normal em Campina Grande. Eu fui na escola normal e quando cheguei lá, eles me deram o conteúdo, a professora me deu o conteúdo que ela trabalhava durante o ano. Me pediu para tirar cópia, eu tirei a cópia e quando cheguei em casa que fui ler era o município de Campina Grande, entendeu? Ela tinha razão de trabalhar lá na escola normal, porque a escola normal Aham. é em De Campina Campina Grande. Grande aqui não faria Aqui sentido, fica né? sem sentido. Aí foi nesse momento que surgiu a necessidade de fazer. Eu fiz uma pequena apostila, Isso o era o próprio começo dos punho, anos em 90, 93 meados para de 94, 90. é. Uhum. Eu fiz do próprio punho uma apostila e comecei a trabalhar. E a partir dessa apostila, em 99, foi que surgiu o primeiro livro. Primeiro livro. Tá em que edição já? Na quarta, Na agora quarta vai ter a edição. quinta. Eu acho que a quarta é aquele verdinho, Verde, deve ser o que eu isso. tenho. Isso. O primeiro é vermelho, o segundo é azul, o terceiro amarelo e Uhum. o quarto verde. Quando eu cheguei aqui em 2008, realmente a única fonte, tinha um blog do professor Kiel, né? É, Mas escrito mesmo, a única fonte era o seu livro. E tem muita coisa, assim, o senhor pega ali dos anos, principalmente, né, dos anos 60 para cá, né, quando é uhum. emancipado, e Você chegou realmente, aqui quando? 2008. Sim, aí em 2008, que você disse aí em 98. E foi 2008. Em 2008, Cheguei tá aqui em certo. 2008. É. Aí, assim, é um livro que deveria ser obrigado para todo queimadense ler, né? Porque realmente, é, enfim, a questão política, a questão É, histórica, né? É muito bem colocado no livro. exatamente. E Né? agora eu estou concluindo um trabalho. Eu tenho um trabalho que está na geladeira, que é um livro que eu fiz sobre a história de João do Carminho. Está na geladeira porque a família proibiu de ser publicado. Eu tenho um trabalho agora que está concluído, que é sobre as ruas de Queimadas, a história da minha rua, um livro É em livro contando a também, história. né? Isso, um livro contando a história das ruas de Queimadas. Fez de Vai, todas. vai ser lançado recentemente. Sim, todas. Faltava das comunidades, eu Quantas ruas tem, mais ou contei. menos, em Queimadas? Não Eu vou lhe tava. dizer número porque eu não tenho noção, não. Não contei ainda, não. Nem faz ideia, né? Não, não contei não, mas eu garanto que tem bastante já. E além da sede do município, tem muitas ruas nas comunidades, Aham. viu? No Ligeiro, nos Ferrais, no Zé Velho, na Tem Floresta, muita, tem Caixa muita rua ainda d'Água. sem nome ainda. Tem muita. Aqui Muitas ruas. na cidade mesmo, tem muitas ruas ainda. A minha rua não tinha nome recentemente. Não tinha nome. E era o maior transtorno porque tem a rua Idelbrando Ribeiro ali na vila, e aí tinha três becozinhos e a minha rua, que não é um beco, é uma rua, é de frente à praça. E era tudo chamado de Travessa Idelbrando Ribeiro. Então o pessoal, quando Hum. trazia as correspondências, deixava no canto, deixava no outro, era o maior problema. Entendeu? É, Aí eu fiz esse pedido na Câmara para colocar seu nome, a Câmara colocou, tá certo? E o prefeito sancionou, e nós lá, eu fui em Campina imediatamente, mandei fazer uma placa e botei lá. Agora minha rua tem nome, tá com Ah, placa e eu tudo. vi, eu lembro de ver o senhor ter postado alguma Pronto. coisa a Inclusive, respeito. eu estou estimulando as pessoas a fazerem isso, porque é outro problema que tem em Queimadas. Você vai, que eu fiz o livro agora e detectei. Você vai em uma determinada rua, na cidade não acontece muito isso, não, mas nas comunidades acontece demais, aqui no Zé Velho e no Ligeiro.
É assim, a cagepa chega para botar água, aí não tem nome ainda. Aí eles perguntam ao morador lá quem é a pessoa mais antiga dali que já faleceu, a pessoa diz, ele bota o nome. A cagepa que... Isso. Aí a Energisa Interessante. chega, pergunta para instalar energia, aí pergunta a outra pessoa quem é Aí, outra pessoa diz outra outro janela nome. já, né? É, diz outro nome, eles botam lá outro nome. Aí alguém lá da comunidade pede, porque só quem pode botar nome em rua é a Câmara de Vereadores e o prefeito sanciona Sanciona. ou não, tá certo? Entendi. Mas o nome só é oficial quando é votado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. É uma lei. O vereador vota e pede para o prefeito sancionar. Tô O entendendo. prefeito sanciona, pronto. Passando por essas duas etapas, como a gente fala no popular, é prego batido e ponta virada. Ali já é o nome oficial da rua. Não passou, não é? É, pode mudar, mas para mudar Outro projeto vai de ter que ter lei. outro projeto, uma justificativa bem aprofundada por que querem mudar, votada pelos vereadores e aprovada novamente, sancionada novamente pelo prefeito. Aí o Esse que tipo acontece? de A informação o CAGEP, senhor traz no seu livro? sim, Traz. a CAGEPA e a Energisa, eles não podem botar nome em rua, legalmente. Agora, é como se fosse uma gambiarra. Tá Sei. entendendo? Eles não têm outra alternativa, pega, bota ali naquele momento para ter uma referência. Pronto. Aham. É. Aí o que acontece? Você chega na rua hoje, aí pergunta ao pessoal e um diz: essa rua, o nome dessa rua diz o nome que a Energisa está no papel lá da fatura da energia. Pergunta a outro morador, ele diz o nome que está na fatura da CAGEPA. Dele, E assim, pergunta a um morador que está mais antenado, mais atualizado, ele diz o nome que foi votado na rua mesmo, na oficial. Câmara. Ele às vezes tem até a lei, que é a família dele. Ele pediu a cópia da lei e guarda em casa, que eu me deparei com essa situação. E numa rua só ter 3 nomes e a pessoa que conquistou Não, eu que tenho o oficial. isso, é. Aí o que eu estou pedindo a esse pessoal? Que fizesse o que eu fiz lá na minha rua. Fosse em Campina, não é barato, assim, para nós, e ganhamos pouco, não é barato não, mas eu fiz uma cotinha lá na rua, pedi a outro os moradores, e a gente fez as 2 placas e botou. Então eu estou orientando isso para os moradores. Porque assim, alguém pode justificar, isso é obrigação da prefeitura. Sim, é obrigação da prefeitura, mas hoje em Queimadas, aqui na zona urbana, tem muitas, mas muitas ruas mesmo sem nome. Então realmente se for fazer hoje, é um custo realmente elevado. Tá Uhum. certo? Falta, nesse sentido aí, falta essa organização. Que pode também ser feito uma parceria com a iniciativa privada, né? Para colocar placa em todas as ruas, E a- todas as travessas, tá uhum. certo? Para que tenha uma organização melhor, tá certo? E aproveita a placa para divulgar o estabelecimento, Um né? Colocar. estabelecimento comercial. É. A minha lá da minha rua, eu não tive essa paciência, eu fui em Campina, mandei fazer a placa, trouxe, fixei lá na rua, tá lá na entrada e no final da rua. Uhum. Inclusive é um nome que faz jus ao grande professor Lauro de Aguiar Leite. Ele foi professor aqui em Aqui, do Queimadas, Ernestão, ele inclusive. foi, é filho do dono da terra na qual a rua existe lá a rua, tá certo? Ele é filho do dono da terra e ele foi professor aqui em Queimadas, ele foi professor na Universidade Estadual da Paraíba, ele morou tanto na zona urbana como na zona Rural. rural aqui de Queimadas, aqui no Lutador, e é um homem reconhecidamente inteligente, era um homem bastante inteligente. Uhum. Professor, me diga uma coisa. Qual a principal dificuldade que o senhor enfrentou nesses 30 anos de pesquisa sobre queimadas? É o pessoal com má vontade para passar informação, passar objetos antigos, enfim. É a falta de acessibilidade do povo. O que é que o senhor acha que gerou mais dificuldade para o senhor ao longo desses 30 anos de pesquisa? Olha, o que mais gerou dificuldade a você, sinceramente, não foi nenhum desses pontos que você me disse. Foi tempo. Tempo. Foi. Se eu tivesse tido tempo durante esses 30 anos, eu com certeza absoluta teria captado muito mais fontes, muito mais informações sobre o nosso município. Mas para você ter uma noção, eu, no início da minha carreira como professor, eu trabalhei 17 anos em 3 cidades, em 5 escolas. E mesmo É, assim eu ainda pesquisava.
É realmente complicado mesmo a questão Trabalhava em do duas tempo. escolas em Boqueirão, dava aula em duas escolas em Boqueirão, duas escolas em Campina Grande e em uma escola aqui em Queimadas. Então, questão do Era tempo. tempo, né? O maior, Porque assim, esse é um trabalho que o senhor faz de forma paralela, né? sim, Esse principal sim. tá longe de ser a sua principal fonte, a sua principal fonte de renda. Não, não dá Provavelmente renda, nem, não. nem renda dá, Pelo né? contrário. Pelo Eu contrário, dá gasto, eu tiro do custo, meu né? bolso. Eu acredito. Eu tiro Eu esse livro acredito. que eu fiz, concluí agora das ruas. Eu tirei todo dia dinheiro do meu bolso para botar combustível para rodar nas comunidades. Eu Caixa d'água, eu acredito. fui várias vezes na caixa d'água, diversas vezes no Zé Velho, diversas vezes na Floresta, no Luna, diversas vezes no Luna, muitas vezes no Ligeiro, porque tem muitas ruas no Ligeiro. Aqui na cidade eu rodando essas ruas, tudinho, entrevistando o pessoal, tudinho com meu próprio carro, gastando combustível. Eu Tá acredito. certo? Então, assim, é um trabalho que é mais de prazer, porque eu, quando saio para pesquisar, é como se eu estivesse saindo para uma festa. É o meu lazer, Imagino. entendeu? Não me estressa, não me cansa. Eu me sinto muito realizado, principalmente quando eu vejo os frutos disso aí. Que os frutos não é a questão financeira. O fruto é quando alguém reconhece o seu Uhum. trabalho. Você chega num determinado local, pega um livro e vê a referência lá, que é o seu trabalho. Pega um trabalho, uma monografia De da universidade, universidade. e você lá vê lá seu trabalho referenciado, entendeu? Chega alguém lá de fora e procura você como referência para saber sobre o seu município. Então, a satisfação é essa, o pagamento é esse, Imagino. entendeu? Uhum. Mas no mundo capitalista, né, isso justifica porque até o final dos anos 90 a gente não tinha eh, material histórico e geográfico sobre queimadas, né? Porque o povo pensa um retorno financeiro que realmente, se for pensar pelo lado financeiro, É, a gente teria a morte geral da história de queimadas, é, porque é um negócio. Se essas fotos que o senhor trouxe aqui, foto de 60 anos atrás, 50 anos atrás, né? 70 anos atrás, se não tiver alguém para guardar, vão acabar se perdendo, talvez, sei lá, algum neto jogar isso no lixo, simplesmente vai para uma lata de lixo, tá entendendo? E isso é a história de queimadas que tá. Se não tiver alguém com essa disposição para dizer, não, a história a gente vai ter que preservar e vai ter que brigar muito, né, para conseguir. Então, realmente, vai ser complicado. Vai se perdendo e cada vez perdendo mais coisas, e enfim, vai chegar um dia que a gente não sabe mais de onde a gente veio, né? é, Precisa que a gente saiba de onde a exatamente. gente veio para saber para onde é que a gente vai, né? Perfeitamente. E assim, Queimadas é muito voltada para isso aí, a questão econômica. A maioria Ah, das pessoas tem a visão sempre em isso, o que é busca que eu vou do. ganhar com isso financeiramente, né? Exatamente. Quando a gente fala qualquer plano, qualquer projeto, as pessoas ficam logo sondando. O interesse é político ou é econômico? É Entendeu? Então, verdade. assim, existe esse vácuo na nossa sociedade nesse sentido. Mas alguém tem que dar o pontapé inicial. É, E eu me sinto hoje responsável por isso, porque eu percebo que consegui dar o pontapé inicial e percebo que consegui conquistar algumas pessoas para que também se interessassem é, é, pelo resgate e a preservação dessa memória que a gente está fazendo através da ideia do Instituto Histórico. E o uhum, meu intuito é exatamente esse, é a gente conquistando essas pessoas para... A gente vai passar. A gente vai passar. E que quando a gente passe, deixe sementes esses plantadas, sementes né? plantadas, principalmente essas pessoas mais jovens que estão começando agora e que a gente vê que tem muita gente jovem que tem Entusiasmado, né? entusiasmado, tem interesse, tem entusiasmo em prosseguir Uhum, a ideia do Instituto Histórico. Até mesmo porque o Instituto, é muito bom frisar isso, o Instituto Histórico ele não é meu, ele não é seu, ele é da da comunidade comunidade. queimadense. Ele é de todos, Uhum. entendeu? Então, assim, quando eu chego lá numa secretaria da prefeitura ou na própria prefeitura, eu não estou lá pedindo algo Em para mim. seu nome. Não é para mim, não, de maneira alguma. É para o Instituto, é para a comunidade queimadense. É para a Uhum, preservação dessa memória, que é de urgência essa preservação. Não tem mais como esperar. exato. Entendeu? A gente não pode ficar criticando que não fizeram nada, e a gente também, com a É, boca escancarada cheia de dentro, esperando a morte uhum, chegar sem é, agir. Né? exato. Então, eu acho que o desafio, a partir de agora, através do Instituto, é exatamente esse, tá certo? Aprofundar e aprimorar
essa ideia desse resgate dessas memórias, como eu vim fazendo, trouxe aqui, olha, essas Originais, fotografias. inclusive, né? Eu tenho Eu isso pensei, eu aqui. pensei que você ia trazer umas cópias, canais, eu trouxe as originais. Isso aqui é uma pequena amostra do o acervo que eu tenho em casa, tá certo? E na minha casa tem material por todo canto que você imaginar. Tem uns birôs lá velho que eu ganhei de madeira, tá dentro das gavetas dos birôs, numas prateleiras que eu mesmo fiz lá num quarto, numas caixas de papelão, material por todo canto. Agora isso é foto, é documento, é panfleto, tudo que você imaginar sobre queimadas que eu consegui ao longo desses anos nas casas das pessoas, eu guardei, está lá guardadinho, exatamente para ser doado para o Instituto Histórico. Tá certo? Vai estar exposto, quando o Instituto estiver instalado, funcionando a todo vapor, vai estar lá exposto e à disposição de quem quiser pesquisar. Uhum. Quem tiver interesse, quem for fazer algum trabalho, monografia, TCC, da universidade ou daqui da própria município, que tiver interesse, as secretarias do município que tiverem interesse, a própria Câmara de Vereadores, quando for fazer algum projeto de lei para instituir nome de rua, pode procurar no Instituto Histórico para que o Instituto faça a justificativa, às vezes, do nome daquela pessoa. A Aham. gente faz isso com o maior prazer, sem custo nenhum para a Câmara, como a gente já fez, entendeu? A gente já deu, recebeu o apoio da Câmara e já deu também apoio nesse sentido, tá certo? De fazer biografia de determinadas pessoas, até mesmo porque muitas biografias a gente já tem guardado, digitado através das pesquisas, Tô tá entendendo. certo? E fotos também. Uhum. Recentemente, o presidente da Câmara me pediu as fotos, porque eles vão fazer, não sei se já expuseram lá, mas é para fazer um quadro com a foto de De- todos os vereadores, os ex-vereadores, né, de 63 até Provavelmente eles, agora. eles não tinham todos, né? Aí pronto, eles estavam faltando essas fotos e me pediram, e as que não tinham lá, eu entreguei a eles essas fotos, porque eu tinha nos meus arquivos, tá certo? Também já fiz biografia da, de pessoas que receberam o nome de rua, usando o Sei. nome do Instituto, sempre justificando que eu estava fazendo através do Instituto Uhum. Histórico. Tá certo? E até tinha nome de vereador que o pessoal não sabia mais quem era. Tá Sei. certo? Nós tivemos um vereador aqui chamado José Pereira. E eu cheguei o outro dia, tinha um grupo de pessoas lá na Câmara discutindo quem era José Pereira. Entendeu? Quem era? Então, José Pereira, existia um cidadão aqui que todo mundo conhecia ele por Zé dos Óculos. Não é? Sim. Ninguém se conhecia por Zé Pereira, tá certo? Ele era Zé dos Óculos. O Então, apelido essa, pega essa mais aí, do que que é o o próprio nome. Instituto Histórico, ele vai estar aberto e disponível para servir a comunidade em geral, as pessoas de forma geral e as instituições, tá certo? Servir Uhum. a Câmara de Vereador, a Prefeitura, as secretarias, ao Poder Judiciário, entendeu? Então nós vamos estar aí perturbando em todas as instituições através de tentativa de acessar aqueles arquivos, como eu já fui no fórum, graças a Deus tive acesso aos arquivos de determinados processos, pedi e tive essa liberdade. Então, da maneira que a gente vai lá pedir, a gente também pode levar ajuda Sei. para essas secretarias, para essas instituições. O Instituto Histórico ele funciona nesse sentido. E assim, sempre lembrando, sem custo. Quando alguém Uhum. recorrer a gente para algum auxílio nesse sentido, não vai ter custo, a gente não vai cobrar por isso, Uhum. tá certo? O Instituto Histórico ele é uma instituição que não tem fins lucrativos, é somente para servir a comunidade. E evidentemente que a gente quer Precisa também da a ajuda da comunidade, né? comunidade, Com certeza. ajuda em todos os aspectos, né? A ajuda até na questão do resgate dessa memória. Alguém Uhum. tem lá alguma coisa histórica, pode fazer essa doação para o Instituto, fotos e etc, né? Assim como eu Uhum. já resgatei tanta foto que nós temos Além de aqui. fotos, que outras coisas esse instituto vai contar? Porque certamente não é só fotos, né? Certo. Objetos que fizeram parte de algum momento histórico importante também. Quando a casa foi instalada permanentemente, a ideia é mobiliar a casa
com objetos de época. Só uma história rápida. A gente fez aqui uma gincana, acho que foi em 2017. Aí o pessoal acostumado a tirar foto com celular, né? Eu trouxe um filme Certo. e pra ver quem adivinhar qual era o objeto. E o pessoal não soube. É, Os filmes, tá ligado? Os filmes que tinha tá 36 muito cores. rápido isso, é. E isso foi um dia desse. Eu pensei, eu disse, eu vou levar a sério. Não, rapaz, mas o pessoal vai acertar isso ligeiro demais. Aí eu trouxe os filmes e o pessoal não soube o que era. Aí olharam, é uma pilha? Eu disse, não, não é pilha, não. Acostumado com fotografia digital que se tira hoje em dia, né? Mas isso aí já é outro problema, que o jovem atual, ele está muito, eu não sei como eu classificar, mas é como se fosse um pouco robotizado, com o celular, está destruindo muito a mente das pessoas, viu? É As pessoas verdade. estão ligadas muito no celular, essa questão hoje tem muita gente dizendo que está com ansiedade, acho que todo mundo, esse termo está muito em uso, e essa questão da ansiedade faz com que as pessoas estejam direto ligadas no celular e elas só querem saber o que aconteceu hoje e o que é que vai acontecer Sim, amanhã, é amanhã. verdade. Somente nada mais. Então, a tecnologia ela vem a todo vapor. Nós estamos no capitalismo. O capitalismo ele preza por isso, que é para ter lucro, para vender. Então, isso está influenciando também na mente das pessoas. Então, as pessoas Verdade. não estão sabendo o que houve no verão passado. É porque as coisas são tão rápidas, né, que uma coisa que aconteceu ontem deixa de ser novidade já. Isso. Já estão preocupados Essa no questão de próximo tecnologia, eu acontecimento. percebo isso mesmo. Tá certo? Eu tenho lá em casa guardadinho disco, né? Que é a coisa mais, vamos dizer assim, mais antiga em relação à música, né? O disco. ah, o disco, o compacto disco já foi uma coisa Já é bem. avançada, né? O disco, o compacto disco, É o né? famoso CD, né? Quem não sabe Isso, compacto disso, aí abrevia para CD, né? CD. Aí tenho a fita, tudo guardadinho, uma sequência, né? A fita cassete, tá certo? Tenho o CD, né? Veio após a fita cassete, o DVD, né? Que já está em desuso, ninguém usa Tá mais em DVD, desuso. né? Eu tenho também em relação ao computador guardado, o que também certamente as pessoas não vão nem identificar o que é aquilo, o O disquete. disquete. Eu tenho lá também guardado, quer dizer, isso passou muito rápido realmente. É. Porque a gente tinha o pendrive, né? Eu tenho até um aqui, né? Certo. Tem o pendrive, mas que já está também em desuso, que hoje tudo é armazenamento em nuvem, né? É, Joga na internet, você precisa busca da internet de qualquer isso. canto. E o cartão de memória também, né? Tá ficando também em Já desuso está também, desuso, é porque verdade. hoje em dia o pessoal tá mais nisso. E às vezes joga pro WhatsApp, às vezes precisa de uma foto aí joga pro WhatsApp, aí quando quer vai lá no WhatsApp e pega de volta. Perfeitamente. Enfim, são tecnologias que já estão totalmente em desuso. É. Totalmente não, mas assim, assim, é muito rápido esse processo, é muito acelerado, uma coisa que um dia desse era muito em ênfase, hoje em dia. Pronto, então, como você estava questionando, isso você veja a importância do Instituto num momento desse. Para que esteja lá no Instituto, lá na casa, esteja lá o disco, o compacto disco, a fita, a Fita fita cassete. cassete, ah, o que foi que a gente disse depois? Aí Depois da fita da veio fita veio o o CD, o CD, pronto. DVD, né? Isso esteja lá O para que a gente possa pendrive, mostrar às pessoas que isso a existiu. evolução, né? Essa evolução. Então, o Instituto ele vai ter essa característica, tá Uhum. certo? De não deixar morrer a memória, de estar sempre resgatando e preservando essa memória ao longo dos anos, tá certo? Determinadas coisas no nosso percurso histórico do nosso município, realmente existem alguns vácuos que fica difícil de preencher, né? Mas a gente vai exatamente, o Instituto é para isso, para ir preenchendo ao longo Uhum. do tempo, ao longo o resgate desses. Resgatando e jogando tudo no canto só, né? Porque eu vejo um papel muito importante que é feito é que tem várias coisas, várias coisas soltas. Tem a pessoa que tem um negócio aqui, um objeto aqui, outro tem uma foto acolá, outro tem uma informação aqui, outra acolá. Então o Instituto ele vai centralizar tudo num canto só. Isso é muito bom, porque Perfeitamente. a pessoa quando precisar, vou lá no Vai Instituto. ser a referência Vai isso. ser a referência e vai ter muita coisa, né? Porque vai ser um canto centralizado, né? Porque vai Perfeitamente. pegar todas essas coisas históricas que a gente tem e jogar tudo lá, facilita muito para a comunidade, né? Facilita demais. Facilita e vai ter uma referência, né? Porque É, com alguém, quando certeza. pensar
em pesquisar, em saber da história, em levar um turista que chegou e quer saber da história de Queimadas, a referência vai ser o Instituto Histórico. Com certeza. Professor, vamos passar aqui para a nossa segunda fase desse nosso bate-papo. Bora. Eu estou querendo batizar e a gente vai jogar a ideia para o pessoal, fotos e fatos. Fotos e fatos. Porque a gente vai colocar algumas fotos, o senhor vai Certo. comentar qual o momento histórico na qual aquela foto foi tirada, né? Certo. Eu vi que o senhor aqui trouxe algumas fotos Sim, antigonas, né? A gente escaneou elas também, certo. aí eu vou projetar elas aqui também. E se meu computador pegasse, né? Cadê? Aí a gente vai mostrando as fotos e o Certo. senhor vai comentando. Vai mostrando aí e comentando. E a foto já está aqui, olha, de papel, a original, tá certo? Isso aqui significa, Original. como é que diz o ditado popular? Mata a cobra e mostra a cobra. Mostrar o pau não. Não adianta. Tem que mostrar a cobra Aqui morta. a gente mata a cobra e mostra a cobra. Aqui, olha. Eu acho que tá na mesma ordem aqui que a gente colocou, né? Veja se a primeira é essa. É essa, Ó. deve ser, é essa mesma. Foto Ela tá de aqui. cabeça para Tá de baixo, cabeça mas pra a gente baixo. vai virar aqui. Deixa eu desvirar ela. Pronto. Pronto. Pronto, isso é o que aquele assunto que eu já estava falando da janela histórica. Essa foto, apesar de faltar nitidez nela, mas Foi de que ano, professor? Ela tem aí ela é o ano. 49. Ó, 49. Queimadas. 50, 70, 74 anos. Pois é. Essa foto, ela está aqui original, pessoal. O senhor pode mostrar para essa câmera aqui? Para essa aqui. Aqui, olha, no verso da foto está dizendo o ano, tá certo? Está aqui, olha, papel, é a foto original e apesar de faltar nitidez na foto, mas sobra história numa foto dessa. Como eu estava dizendo, isso é mais uma janela da nossa história, certo? Um momento histórico. Essa foto é de 1949, nessa época, evidentemente, Queimadas era uma vilazinha muito pequena e não era emancipada, evidentemente, pertencia a Campina Grande. E a gente vê aí, pode visualizar aí, você olha do lado esquerdo da tela, lá nos fundos, a Igreja Católica. Ah, isso é a igreja. A nossa Igreja Católica de Nossa Senhora da Guia já era erguida nessa época, evidentemente. E nós já temos aí a formação da rua, primeira rua de Queimadas, que foi a João Barbosa, que é a rua da igreja, tá certo? A rua João Barbosa, que antigamente não se chamava de rua João Barbosa, era rua da igreja mesmo, tá certo? Eu, pelo menos, ainda me lembro, todo mundo chamando de rua da igreja. Hoje, todo mundo chama de rua João Barbosa. E nós temos a rua Eunice Ribeiro, que era apenas um lado da rua, como vocês podem ver, tá certo? Essa rua Eunice Ribeiro, você pega, ela está de frente, Eunice Ribeiro seria nos aqui. fundos. Deixa eu ajustar esse cabo HDMI. Tá Só um certo, minuto, pessoal. tá. Sobe no cartório, né? Isso. Pronto. Gente, aqui, ó. Para quem não tá pegando, ó. Essa rua aqui é a rua que sobe do cartório eleitoral, né? Subindo aqui direto. E lá em cima a rua da igreja. Da igreja, aqui isso. em cima é a igreja. É ó. a igreja, perfeito. Vou colocar aí no destaque, na edição, para vocês verem. Então, 49. Isso. Você vê aos fundos, na parte central, aos fundos da foto, a rua Eunice Ribeiro, que só era um lado da rua. Não existia a rua Eunice Ribeiro no lado oposto, do lado de cá, só nessa parte de frente que a gente está vendo. Essa parte de frente aí, eu posso citar aí, localizar, na esquina é hoje a loja de Rilene, a gente pode ir fazendo aí até uma propagandazinha, né? Na esquina. Aí nós temos descendo aí aquela padaria que é hoje de Dedé de Zé Gomes, que é a antiga padaria de Zé Gomes, nessas casas por aí. Isso é mais pra cá, Perfeito, né? isso. Aí Aqui, onde você isso aí. passou o dedo, isso mesmo. Uhum. A padaria que é hoje de Dedé de Zé Gomes, e aí vai descendo e vai tendo aquelas lojas. Para quem não tá situado, pessoal, nessa rua aqui fica Bradesco, aquelas ruas ali subindo, né? Isso. Bradesco. Aí aqui Naldo que vem daquele... Material de construção. essas coisas, né? Isso. Aí aqui, descendo desse lado aqui fica o Master, enfim. Perfeito. A qualidade vocês perdoem, porque isso é 59. Aliás, 49. Como vocês vê do lado oposto, não tinha casa, tá vendo? Uhum. Então hoje Pra cá é mato. era só o açude.
Então hoje nós temos aí desse lado oposto, nós Fala temos do açude não, que a gente vai deixar daqui a pouco, viu? a gente tem o Pop, aquele Pop Sim, verdade, supermercados, verdade. tem a loja, Do lado oposto, né? isso, Que aí era só mato na época. Somato. Nós temos aí Carmelita Calçados, tudo aí, essas lojas que tem aí nessa parte, do lado oposto da rua Eunice Ribeiro, tá certo? Como vocês estão vendo, não tinha a rua Eunice Ribeiro em 49. Não, a rua Eunice Ribeiro em Tinha só um lado. 1949 era só um lado, tá certo? Calçamento E aí. também era pequena, não tinha calçamento e era pequena. Como vocês estão vendo, ela não era longa como é hoje, Aham. tá certo? Era esse trechozinho aí só. E nada mais. Outra curiosidade, gente, no sopé da serra, como vocês estão vendo aqui em primeiro plano da foto, a quantidade de casas de taipa As casinhas pequenas. coberta de palha. Como vocês estão vendo, não é coberta de telha, é coberta de palha. Isso chamava na época mocambo, tá certo? E era das pessoas mais humildes. Essas casas lá que a gente mostrou lá em primeiro plano, elas são de alvenaria. Então isso era uma espécie de elite queimadense da época que podia morar no lugar desse aí. O melhor local plano, próxima à igreja e construído de alvenaria e coberto de telha. Tá vendo? Era a característica da elite da época. Quem era da ralé, mais pobre, morava Nas no pé casinhas. da serra, quer dizer, um local mais íngreme, a casa feita de taipa e coberta de palha. Interessante. E tinha muitas dessas aqui em Queimadas, tá certo? Esses casebres, esses mocambos, tá certo? Feito de taipa e coberto de palha. E pronto. Se tem mais algum comentário sobre essa? Não, é isso. É isso, É né? isso. Essa foto foi tirada da Pedra do Bico. Tá certo? Quem tirou ela foi Zé Bento, o rapaz, pai de olha. Carmelita, tá certo? Quem é queimadense, nascido e criado aqui, sabe de quem eu estou falando. Zé Bento morava na rua da igreja, de frente, no final da rua ali da igreja, tá certo? Onde hoje nós temos o cartório eleitoral. Pronto. Que Onde fica de hoje- frente para a igreja, né? Pronto, onde hoje é o cartório eleitoral. Morava ali Zé Bento. Ele era um homem assim, um pouco à frente do seu tempo. Ele sempre buscava novidade. Então ele tinha câmera fotográfica, ele era fotógrafo. Ele tinha comércio e botou em casa uma rádio difusora, tá certo? Então deu muito sucesso a rádio de Zé Bento. Que ela ficava nos postes. Isso. E deu muito sucesso tanto no dia a dia como na festa de Reis. A rádio de Zé Bento era muito Que legal. conhecida. Então, quem tirou essa foto foi Zé Bento, da Pedra do Bico. A verdadeira Pedra do Bico, né? Que é a Pedra do Bico nossa aqui da cidade, que o pessoal diz hoje, fala Pedra do Bico, como se a única Pedra do Bico de Queimadas fosse aquela lá do Gravatá, que antigamente ninguém sabia que Sim. existia aquela Pedra do A Bico. do bico oficial, essa que Essa fica daqui, aqui. exatamente. Estão dizendo que é Pedra do Cachorro, isso ninguém nunca disse na história de Queimada, que aquela pedra é Pedra do Cachorro. Estão dizendo agora. Tá Porque certo? quando olha, tem uma certa aparência, parece que é um Mas cachorro. o né? problema é esse, é porque Queimadas foi daí, olha, Queimadas surgiu daí. Então, daí você olhando, só vê Pedra do Bico. Aham. Esse negócio que você vê da aparência de cachorro é dali da vila. A vila foi povoada Depois. recentemente. Aham. Recentemente, aquilo ali até recentemente era área de agricultura. Entendi. Então não se via um cachorro naquela pedra, via somente o bico mesmo, a pedra do bico. Porque a referência que se tinha era olhando de De frente lá, daqui, né? lá da rua João Barbosa. Do João Barbosa. É. Show de Então, bola. pedra do bico. Pronto, faça a correção aí, pessoal. Não chamar de pedra do cachorro, hein? E essa aqui, professor? Ó, vamos primeiro aqui fazer um desafio para quem estiver assistindo. Coloquem nos comentários de onde que essa foto foi tirada, onde que é essa foto. A gente fez um desafio aqui com o Miguel, que está aqui hoje na parte técnica. É. Miguel errou feio, viu? Primeiro, professor, aqui atrás parece um açude. É isso mesmo? É um açude muito imponente na época para o tamanho do povoado. Era um açude muito grande comparando com o tamanho do povoado, tá certo? Esse açude, para você ter uma ideia, ele ocupava aqueles locais onde hoje tem o Mastro Supermercado, tem o Magazine Luiza, tem o Pop Supermercado, tem aquelas lojas ali, tudo que vende carne, roupa. Toda aquela parte ali, aquele conglomerado do macho ali, tudo era o açude. Era o açude. Ali onde passa E a até BR. perto onde era, acho que lá em cima a igreja, tem uma igreja Renascer, né? E até ali Isso. perto. E onde passa a BR. A BR passa A por BR. dentro do açude. Ali era tudo açude. O açude começou a perder tamanho com a passagem da BR.
A BR aterrou um A pedaço do BR teve açude. uma parte do açude. Foi, já aterrou, já começou a matar o açude ali. Inclusive tem uma foto, acho que a última que a gente vai mostrar, né? Que mostra o açude de cima, né? Perfeitamente, de outro ângulo. Então, essa foto foi tirada de onde? Essa foto, quem tirou a foto estava quase de frente, ali onde é Cabral, Armário Cabral, né? mais para cá um pouco, onde mais entre o Armarinho Cabral e a loja da mãe de Joelso ali por ali, Sei. entendeu? Aham. O mercadinho da mãe de Joelso. Uhum. E Então, subindo ali em cima, provavelmente é aquela esquina que sobe para a igreja, né? isso. O pessoal fazia até uma conexão com aquela foto anterior, né? É. Como vocês estão vendo, essas mulheres, elas estão onde hoje é a calçada ali do Magazine Magazine Luiza. Luiza. A calçada do lado do entroncamento da rua Odilon Almeida Barreto. Tá certo? Que legal. Da pista de Boqueirão. Elas estão ali. Naquela calçada onde fica aqueles mototáxis. Aham. Não fica ali os mototáxis agora, né? Pronto, elas Isso. estão ali naquele local onde ficam os mototáxis. Essas três mulheres são Carmelita de Zé Bento, filha de Zé Bento, Naí, filha de Zé Bento, Naí ainda é viva. Uhum. Naí mora na rua ali aquela rua da igreja, de frente à igreja que sobe para a serra. Que hoje o nome da rua é o esposo dela, é Sebastião Félix, tá certo? E Dona Cândida, que era a esposa de Zé Bento. Então, quem tirou essa foto também foi Zé Bento. Inclusive, vamos aqui fazer justiça e agradecer a Carmelita, que não está mais entre nós, mas ela deu uma grande contribuição à história de Queimadas por deixar esse legado, esse acervo tão rico. Ela e o pai dela. O pai dela Que deixou legal. para ela e ela deixou para mim. Que coisa Tá certo? bacana. E eu vou deixar para o Instituto Histórico. Olha aí. Mas eu já estou de antemão dizendo que vou doar tudo isso ao Instituto Histórico, porque as fotos originais tudo isso que a gente está mostrando, estão aqui comigo, olha, esse acervo. Isso é pequena amostra do que eu tenho em casa, não tem muito mais. Então, assim, Carmelita, ela teve essa importância para a história de Queimada, de ter preservado essas fotos. Que E legal. o mais interessante é que, além dela guardar a foto, ela escreveu no verso da foto quando foi tirado e onde foi tirado, qual era o evento. Uhum. Então, é muito importante esse acervo que eu tenho guardado por causa disso. Uma coisa que eu tenho percebido com essas novas tecnologias é que as fotos não se preservam. Por exemplo, esses smartphones foram popularizados dos anos 2010, 2012 para cá, né? Uhum. A gente não acha foto nossa de 2013, 2012. É verdade. Porque a gente vai trocando de smartphone e acaba que vai trocando. Enfim, a gente tem foto de 4, 5 anos, que é o tempo que a gente fica ali mais ou menos com o smartphone, que fica salvando na rede social. Mas, por exemplo, tinha muita gente que tinha foto salva no antigo Orkut, mas aí passou, hoje em dia é Facebook, tem quem tinha foto do Orkut e não salvou, acabou perdendo. Então, uma coisa que eu fiz há alguns anos foi imprimir algumas fotos, porque eu vejo que aquilo que a gente tem impresso, por exemplo, tem foto aí de 49, entendendo? Eu desafio quem estiver assistindo agora, procure uma foto sua de 2010. Pouquíssimas pessoas vão ter, porque tiraram no smartphone, não imprimiram e a foto acabou se perdendo. Perfeitamente. E o mais interessante é que essas fotos antigas, elas mantêm a qualidade e elas têm a câmera pegava um ângulo muito amplo, tá certo? Você veja aí o ângulo que essa foto tá pegando, tá vendo? A câmera de celular, essas câmeras do celular da gente hoje não pega esse ângulo assim, tá vendo? Uhum. Você veja, a Pedra do Touro, tá lá no fundo, olha. Tá vendo? É a Pedra do Touro, isso aí é a Pedra do Touro, tá vendo? Outra curiosidade dessa foto é que a casa de Maria Chico continua do mesmo jeito de hoje, daí, não mudou nada. Olha aqui, era a casa de Maria Chico. As duas fotos. É verdade. Tá vendo? Tá lá do mesmo jeito, na esquina ali, na esquina da rua João Barbosa com a Eunice Ribeiro. Verdade. Que foto legal. Qual foi o ano dessa, professor? 49. 49 também? Isso. Deixa eu virar essa daqui, que ela tá... E essa daqui? Pronto. Era essa daí que eu queria fazer o comentário do o quanto eu acho essa foto importante para o resgate da nossa memória, porque é essa foto que mostra a maior imponência do açude. Sim, é verdade. Certo? Você veja, o açude está encostando lá na Rua Nova. Verdade. Tá vendo? Olha onde vai as águas porque ali em cima é a famosa Pedra do Bico que a gente discutia recentemente, né? Isso. Ele chegava no pé da serra ali.
Que legal. Ele chegava ali onde hoje é a borracharia de Edmilson. Rapaz. Ele chegava ali, inclusive ele sangrava por ali. Aí quando passa a BR, ele fica da BR pro lado de cá. Exatamente, O lado de porque lá todo morre. foi aterrado com a Uhum. BR. Aí ele pega, você veja, lá onde, perto ali onde é o posto Dallas. Uhum. Ele chega ali perto, onde hoje é o posto Dallas. O início da Rua Nova, ele chegava perto ali do início da Rua Nova. Que legal. Então era um espelho d'água imenso. Naquela época aí, nós temos o início aí da Rua Nova, tá vendo? Que é uma rua bastante antiga de Queimadas, apesar de ser chamada Nova, mas é uma rua bastante antiga, é uma das ruas mais antigas de Queimadas. Ela recebe o nome Nova, Eu ia porque ela perguntar veio exatamente isso. depois da Rua João Barbosa, da Eunice Ribeiro, da Santo Antônio, é, é, basicamente depois dessas. A Rua do Castanho também já estava se formando, então ela veio depois de outras ruas, por isso foi chamada de Nova, mas é uma das É uma das primeiras de mais Queimadas. antigas, né? É. Ó, que interessante. E essa daqui? Deixa eu, deixa eu desvirar de volta. Desvirei 2 vezes. Pronto. Essa rua, esse evento, nós temos 2 eventos em Queimadas com que deu tanta gente dessa maneira, nesse mesmo local, tá certo? Nós tivemos um evento que eu tenho lá em casa a foto, que não é do meu acervo, é do acervo de Dona Esmeralda, mas essa daí é do meu acervo. A foto de Dona Esmeralda, o evento foi a inauguração da caixa d'água, tá certo? Em Essa 60, daqui da da Serra? primeira caixa d'água de Queimadas. Essa minha aí, ela é um pouco para cá, ela é na base de 63 a 64 o ano. Não tem uma precisão certa no ano, mas é nessa faixa, porque essa foto foi no dia que subiram a serra para botar aquela cruz lá na Pedra do Bico. Então aquela cruz é bem antiga. Bem antiga, bem antiga. O padre organizou num dia de domingo, tá certo? Convocou toda a população religiosa, católica, e todo mundo compareceu. Que Como você legal. vê aí a quantidade de pessoas de sombrinha, a pé, montada em animal, para subir a Pedra do Bico e colocar a foto lá. Uhum. A foto não, A a cruz. cruz. Muito bom. Próxima foto aqui. Pronto. Essa foto aí também é da década de 50. E é uma foto bastante interessante. Também é uma foto ligada à questão religiosa, à Igreja Católica. Até aquele momento era a igreja que era predominante no nosso município, tá certo? Já estava chegando os cultos evangélicos, mas de forma muito tímida, porque não era tolerado Ah, pelos padres daquela época. Os padres eram muito radicais, Padre Oscar, nesse momento aí era Padre Oscar, e a gente pode dizer que era domínio absoluto da Igreja Católica. E esse evento aí é um evento relativo hoje ao ECRI, sei. certo? Que era um evento de crianças. Encontro de Tá crianças vendo? hoje, né? Vendo essa foto aí, Carmelita de Zé Bento e a professora Ziza. O povo conhece como Ziza Barandão, tá certo? Elas que organizavam esse evento de Uhum. crianças, de encontro de crianças. Muito bom. Temos outra foto Outra aqui. foto aí também bastante interessante que resgata uma parte da nossa história. Essa foto aí é onde hoje é o Clube Social, ao lado da Igreja Católica. Dona Dulce, na gestão dela, ela construiu esse parque. Era uma área ali Ah, pública, ela construiu um parque de criança, parque de diversão de criança. Como você vê, olha, tem as dá gangorras, pra ver ali. tem balanço, tem um bocado de brinquedo aí de criança, tá vendo? Fez um murozinho, tá vendo? As mulheres estão sentadas aí no muro, é a Carmelita de Zé Bento. E sempre aparece na foto, sempre Carmelita, porque as fotos eram Uhum. do acervo dela. Era o pai dela que tirava a foto, Sei. tá certo? Então ela está sempre presente nesses. Depois eu tenho Uhum. outras fotos aqui que foram de outras pessoas, mas essa daí é de Carmelita. Então, esse parque aí não demorou muito tempo, tá certo? Foi um parque que, vamos dizer, passa de 10 anos pouca coisa, tá Sei. certo? Aí foi demolido e foi construído o clube social no local. Tô entendendo. Outra foto aqui, parece que é um Essa, padre, né? essa foto, ela traz história pelas figuras históricas que tem nessa foto. É uma foto também de meados aí da década de 60, mas nessa foto nós temos o Padre Bosco
cortando o bolo aí. Nós temos a prefeita, Aqui, né? isso, Dulce Barbosa. Quer dizer, na época, como eu disse a vocês, ainda a religião católica predominava absoluta. Só existia a religião católica mesmo. Então, o padre era, nessa época, uma figura muito importante na cidade. Não se fazia nada sem a presença do padre. E Padre Bosco também, quando ele chegou, tinha uma personalidade forte e ele marcou presença aqui em Queimadas. Tá certo? Ele marcou tanta presença que depois se cogitou a possibilidade dele ser prefeito. Ser candidato a prefeito, porque ele foi. Porque antes era a maneira de agir do padre Oscar era diferente da maneira de agir do padre Bosco. Ele começou a fazer trabalhos sociais, por exemplo, dando o carro da igreja para transportar pessoas doentes, para transportar mudança, um bocado de coisa. Tá certo? Assim, revolucionou nesse sentido. Organizava as pessoas, organizava festa, organizava coisa, organizava festa dentro da igreja, desfile de crianças dentro da igreja. Tenho fotos lá com crianças desfilando nos bancos da igreja. Desfile de moda. Sei. Certo? Organizado por Padre Bosco. Exatamente. Aí, além do padre e da prefeita, nós temos o primeiro juiz de Queimadas, está nessa foto também. É a única foto que nós temos mostrando o primeiro juiz de Queimadas, esse que está de gravata Ali de branco. O doutor Madruga. Supõe que é de branco, né? Isso. Foto preto e branco. É o doutor Madruga. E aqui? Aí é novamente o padre que eu estava falando. Padre Bosco. Padre Bosco. Ele era revolucionário em todos todos um cigarrinho ali na mão, né? Ele era revolucionário em todos os sentidos. Tá vendo? Ele gostava de tomar uma cerveja, gostava de fumar. Aí a questão do fumo não se discute, né? Aí não se pode discutir. E também o pessoal da época comentava que Padre Bosco também gostava de namorar, era namorador. Isso é público aqui na cidade, público e notório. Todos os contemporâneos, as pessoas contemporâneas dele. Isso são anos 60, década de 60, é isso? De 63 até 70 e alguma coisa, 73, 70 aí. Interessante. 70 aí. Agora me falha a memória de quando ele saiu, mas é aí, início da década de 70. Interessante. Esse aí foi o que antecedeu o Padre Bosco. Foi o primeiro padre de Queimadas. Esse aí foi o primeiro. Pós-emancipação, né? Isso. No caso, Queimadas tinha padre... Não, já tinha, porque assim, aí criaram aqui a paróquia e ele veio para aqui, para Queimadas, esse padre aí. Padre Oscar. Ele veio morar já em Queimadas. Fui morar ali ao lado da igreja, na casa do padre, que hoje continua sendo a casa do padre. Ele morava ali. No caso, quando ele foi padre aqui, Queimadas ainda não era emancipada, é isso? Não, exatamente. Até porque tá ali a morte dele, em 63, Queimadas foi emancipada em 62, né? Isso. 61. 61. Foi. Aí, assim, Padre Oscar se destaca por dois fatores. Ele foi o primeiro padre e ele foi assassinado. E foi? Foi. Aí, assim, é um grande destaque, porque você imagina naquela época, como eu falei para vocês... Que a igreja com esse poder todo, né? A igreja tinha esse poder todo, as pessoas eram muito religiosas, frequentavam realmente a igreja, tinha muito respeito à igreja, e de repente o padre é assassinado. Você imagina a comoção que foi nessa comunidade. Tá certo? Em 1963, um rapaz que era criado pelo próprio padre, assassinou o padre. Uma discussão foi. Ele era filho de uma mulher que trabalhava para o padre e, segundo os relatos que eu ouvi das pessoas, o padre Oscar viajou e esse rapaz, que era Inácio, pediu que ele trouxesse um presente. E o padre, quando chegou, não trouxe. E aí começou uma discussão por causa disso. E ele acabou atingindo o padre com uma faca, deu uma furada de faca peixeira, e o padre, quando viu que ele estava com a faca, tinha atingido o padre correu, pulou a janela que tinha na casa lá do padre, e correu ali entre a casa do padre e a igreja. Era uma época de chuva, certamente na lama o padre escorregou e caiu. Ele, naquele momento, vinha perseguindo o padre, achou uma pedra que tinha, e com a pedra ele esmagou a cabeça do padre. Nossa! Os populares da época
falam que a lama, o rosto do padre ficou desenhado na lama certinho, porque o padre caiu assim de frente com o rosto para o chão, e ele jogou a pedra na cabeça do padre e ficou a marca do rosto do padre no chão. Oxe, que É. história, hein? Aí foi uma comoção muito grande, Queimadas nesse momento, você imagina, né? Uhum. Que as pessoas, era muita gente indo para a igreja, ver lá, indo local, frequentando lá o local no dia, né? Antes de tirar o corpo do padre, era uma multidão de pessoas acendendo vela, rezando. E aí, algumas pessoas da época falaram que para completar a tristeza que estava na cidade, alguém teve a ideia de ficar tocando o sino de 10 em 10 minutos. Aí é que aumentava a tristeza das pessoas, era Oxe. todo mundo chorando, era muita gente chorando, Porque crianças. quando tocava o sino, associava, né? Era. Eles ficaram tocando o sino de dia e de noite, a noite todinha. Tocando o Rapaz, sino. De vez em quando tocava o sino. interessante, viu? Que histórias, hein? É. Pronto, essa foto aí é no beco que a gente hoje chama hoje Calçadão Tataguaçu. É naquele Ah, beco, uma casa ali, onde era a alfaiataria de Antônio Bento. Era um filho de Zé, irmão do Carmelita. irmão do Carmelita Calçados, né? Não, Carmelita Calçados não, é Não. Carmelita de Zé Bento. Ah, É, então eu tava fazendo associação equivocada aqui. não, é Carmelita de Zé Bento. É uma Carmelita que ela era muito bem socializada aqui em Queimada. Ela trabalhou com Dona Dulce, ela só vivia Ah, na sei. igreja, era o que a gente chamava naquele tempo, ainda hoje o povo chama, beata, né? Ela só vivia na igreja. E ela também animava viagens. Ela Entendi. organizava viagens da igreja, viagens para a praia, viagens para todo canto. Uhum. Ela fazia, na época que o Francilvan faz hoje, das Ah, viagens dele, ele só vive na igreja também, né? Então, aham. Carmelita era assim, ela vivia muito na igreja, era bem socializada aqui em Queimadas e era irmã do alfaiate que costurava nessa máquina. E esse que está costurando não é o alfaiate, é Basto Ferreiro, o pai de Zé de Basto, de Cico de Basto. Basto Ferreiro era um homem muito inteligente. Então ele começou sendo ferreiro, trabalhava manipulando aço, fazendo é, facas, foices, essas coisas, mas ele era muito inteligente. Então ele começou também a mexer em mecânica, Sei. máquinas, como vocês estão vendo, ele está consertando a máquina, tá Ah, costurando para ver se está bem a máquina que ele consertou. Aí começou também a mexer em carro. Então a gente poderia até dizer que ele foi o primeiro mecânico. Ele não foi assim mecânico como hoje tem um mecânico. Realmente os primeiros mecânicos a trabalhar exclusivamente, viver somente mesmo de carro, conserto de carro, foram os filhos dele. Zé de Basto e Chico de Basto. entendi. É, mas isso aí é Basto Ferreiro que está consertando a máquina de costurar de Antônio Bento. Interessante, viu? Pronto, E essa aqui? foto aí é no sítio Bodopitá. No verso dela tem explicando como é. Tá certo? É no sítio Bodopitá e é mais uma viagem de Carmelita. Esse caminhão aí é possivelmente o caminhão de Cândido, um cidadão chamado Cândido, que é pai do pessoal aqui de Rodão, certo? Sei. Os meninos aqui de Rodão, nossos Uhum. amigos hoje, os colegas aqui de Cândido, de Rodão, de Rogério, esse pessoal. O Sei. caminhão é dele. E esse pessoal aí é tudo daqui de Queimadas. Hoje, algumas estão vivos ainda. Nós temos aí Carmelita, já faleceu, Guia Flor, está aí nessa foto. A outra que faleceu também, Lourdes Flor, também está aí nessa foto. Deixa eu ver. Essa que está aqui de branco, a segunda, Guia Leite, e era professora aqui de Queimadas, morava ali de frente às quadras, irmã Hum, de Lauro Leite, tá certo? Então, assim, tudo pessoas aqui que eram bem socializadas aqui em Queimadas. entendi. Essa foto aí é na Rua Nova. Na Rua Nova, essa foto, para você ter uma ideia, não deixa dúvida que é na Rua Nova, por causa a gente tá Da vendo a Pedra pedra, do né? Bico, né, Eu nos tô, fundos. essa arquitetura aqui atrás, eu não tô. Será alguma Era uma casa? casa, É. era uma casa lá na Rua Nova. Quem morava aí era Maria Bento, a coveira de Queimadas. O pessoal diz que é a primeira coveira de Queimadas. A gente não pode dizer que é a primeira coveira, porque ninguém nunca vai saber quem foi o primeiro coveiro de Queimadas. Porque teve um cemitério ali no centro, à frente do cemitério ali onde hoje é o calçadão Tataguaçu, e entrava ali Uhum. naquele quarteirão, E e era. até onde hoje é o salão de cabeleireiro da Galega, de Gisélia. Isso começou no século XIX.
tá certo? Mas Maria Bento foi quem idealizou o cemitério da Rua Nova. Então esses homens aí são filhos dela, Sei. Maria Bento, Uhum. tá certo? No verso da foto tem dizendo, o verso da foto diz que essa foto é de 1937. 37. Para você ter uma ideia. Faça umas Tá contas aí, vendo? tá quase 100 anos, hein? Na Rua Nova. Quase 100 anos. É. Rapaz. Deixa eu virar essa daqui. Pronto. Mais uma foto também, eu trouxe essa foto de propósito para a gente visualizar aí a imponência do açude. Verdade, Ele, aqui tudo esse, açude. esse cidadão não foi identificado, quem é esse que está nessa bicicleta com duas crianças, mas o intuito é mostrar o açude, tá certo? A imponência do açude. Ele está aí no balde do açude, a gente não deixa dúvida, a gente não tem dúvida que é realmente Queimadas, porque a gente está vendo a Pedra da Galinha É. lá no fundo, aí. Essa pedra era chamada antigamente de Pedra da Galinha, essa pedra está lá do mesmo jeito, Aham. tá certo? Lá em cima na serra. A subida nesse lado esquerdo para Guritiba, Uhum. vendo uma casinha lá nos fundos, é a subida ali para Guritiba, Pedra do Letreiro. Tá certo? Tá vendo? Aham. E a imponência do açude sem nenhuma casa. Aqui hoje passa a BR-104, né? Isso aqui é Subindo. o balde do açude, olha onde ele está aqui. O balde ali hoje, em cima do balde, quem é que tem ali? Tem a farmácia de Joels, tem Zezinho Eletrônica. Onde ele está aqui, que é do outro lado. É onde é hoje aquela casa de carne, Diva Móveis. Eu tava associando errado também aqui, porque na verdade isso é bem mais pra cá, né? Isso aí é onde A profundidade dele pra lá. ele vai bem para lá. É. Ele está aí onde é mais ou menos hoje Diva Móveis. Tem aquela loja de Diva Móveis, tem um prédio bem Aham. alto de divã. Aham. Pronto. Ele está mais ou menos ali. Interessante demais. Isso aqui, Programa das Festas Comemorativas da Instalação do Município de Queimadas, Isso aí 30 de dezembro de 61. isso é um documento, tá aqui Você tem também, olha, original, olha. Ó, tá vendo? Mostra ali, Miguel, corta nessa câmera. Original, Nessa. o convite oficial para a comemoração da instalação do município de Queimadas. Tá vendo? A emancipação, a lei foi assinada em 14 de dezembro e o município foi instalado dia 30. Uhum. Tá certo? Tem até 15 o dias cronograma depois. aqui, né? Exatamente. 16h30 chegada da comitiva oficial, 17 horas instalação solene da comarca de Queimadas, pelo excelentíssimo embaixador presidente do Tribunal de Justiça. Quando se institui um município, quando um município se torna independente, significa que ele vai ter uma sede, que é uma cidade, vai ter uma sede, passa a ser cidade, evidentemente, aquela sede, a zona urbana, e aí tem que ser instituídos os 3 poderes. Uhum. Foi isso que foi feito nesse momento aí, dia 30, 16 dias depois que o município foi criado, que a lei foi assinada. Tô vendo aqui o discurso do deputado Vital do Rego, é o mesmo que dá o nome da Escola Vital do Rego? Exatamente, foi o homem que criou a lei, que propôs na Assembleia a lei para emancipar Queimadas. Certo? Que inclusive foi feito justiça dando o nome dele para a escola Antônio Vital. Certo? Antônio Vital do Rego. Certo? Então esse panfleto ele é rico por causa disso, gente. Ele diz, a presença do governador, diz quem era o governador da época, que a Queimadas foi emancipada, diz o deputado que emancipou aí nesse panfleto, quem era o bispo, o padre, o pessoal da justiça que veio, né, do setor do poder judiciário, tá certo? Tá tudo aí no panfleto, tá certo? Não vamos ler porque, sim, aí tem também ali um local... fizeram uma entrega de certificados da Escola José Tavares, ali, ó. Exatamente. E tem também onde eram as festas. Aqui embaixo, né? Isso que eu ia coisa, os bailes populares. Então, eu vejo que tem vários locais. Hoje em dia as festas são um pouco diferentes, que é tudo concentrado no mesmo canto, né? Certo. Aqui, pelo que eu vejo, ela era descentralizada em vários locais, ó. Mercado Público, Salão de Orestes, Rua Nova, Rua do Castanho. Isso era comum em Queimadas naquela época, porque hoje tudo é concentrado. Quando tem evento grande em Queimadas, sei lá, em frente ao mercado público, ou, enfim, antes fazia naquele mercado público antigo, né? Agora estou fazendo outro parte de eventos. Mas eu vejo que aqui era mais descentralizado. Isso era comum na época. Você veja a riqueza desse panfleto, porque ele não deixa a gente mentir. Eu digo sempre que as ruas de Queimadas no passado não tinha nome,
como tem hoje, e as pessoas botavam o nome popular e ficava. E até um dia desse ainda chamava, ó, Rua Nova, Rua do Castanho, tá vendo? Onde foram as festas. Ah, Rua do Castanho hoje, essa Rua do Castanho hoje tem 2 nomes. E Queimadas tem essas particularidades. essa rua é qual? Aquela que sobe pelo Isso, cemitério? a principal do Castanho, por trás da igreja, aquela principal. Hoje o nome dela é Cônego Oscar Cavalcante, a metade, e a outra metade é João Miranda. João Miranda. Tá, É. Sei. E também onde ficavam esses locais, olha, os bailes do Mercado Público e do Salão de Orestes. Onde era isso? O Mercado Público é onde hoje é a prefeitura. O Salão de Orestes é onde hoje é uma clínica, já foi o Banco do Brasil e hoje é uma clínica. Ali, você imagina que vai no Pop, na calçada do Pop Supermercado, e vai andando ali, aí passa em Carmelita Calçados, aí na frente tem uma clínica, era onde era o Salão de Orestes, ali, antes de sei. chegar Uhum. antes de chegar no cartório. Me situei. O Salão de Orestes era ali. Certo? Era onde tiveram esses 2 bailes. Uhum. É. Mas muito rico aqui de informações, viu? Temos outra aqui. Deixa eu virar novamente. Virei 2 vezes. Pronto. Isso aí é uma foto que me foi doada, que é para doar ao Instituto Histórico, por Seu Pina, Severino Pedro da Silva, esse homem aqui. Seu Pina. Essa foto também tem bastante história. É a foto da gestão de Saulo Ernesto. Ah, certo? Saulo Ernesto prefeito. Prefeito, da primeira gestão de Saulo Ernesto. 77 a 83. Isso, está aí explicando tudinho. Então, esse foi o prefeito, o vice e os vereadores da época. Poxa, gente, só tinham quantos vereadores? Tinha Só 7. 7 vereadores. Então, no caso aqui, esses são vereadores também? É, Só que deve ser segundo exatamente. secretário, mas esse aqui Isso. acompanha a Era. presidência da casa, Isso, né? presidente. Presidente, É porque na secretário. época o presidente era o mais votado. Aí era? Era, não é como é hoje não, que hoje é escolhido, né? Aham. Entre eles. Na época era o mais votado. Aí o mais votado foi Seu Pina. Passou durante muitos anos sem ninguém derrubá-lo. Ele teve 1.003 E votos foi. naquele tempo. Então imagina. Rapaz. Aí O vice-prefeito. vice-prefeito Seu Pina, aqui ainda está vivo desses que estão aí nessa foto. Quem está vivo é Seu Pina, aqui Assis Maciel, que era vereador na época, e ali esse primeiro, que é Severino. Bioparasita. É Severino Pedro dos Santos, é Bioparasita, também está vivo. Tá certo? Esses outros todos já estão falecidos. Aqui é Bio Souto, Saulo, aí é Geraldo Pachu, Antônio Olímpio, Antônio Monteiro e esse aqui esqueci agora do nome. Mas aí Mas ali embaixo tem algo. é Vilásio Tenório, Senhora. lembrei. É Vilásio Tenório. Isso aqui é o quê? Um panfleto, professor? É o quê? Não, é uma foto. É uma foto, tá aqui, olha. A foto original. Isso foi tirada para botar num quadro. O prefeito que mandou fazer. E Seu Pina ficou com uma. Aí ele me deu agora. Acho que eles devem ter feito um quadro grande, né? E disponibilizado um exemplar menorzinho. Já faz muito tempo que ele doou essa foto a mim, uns 15 anos ou 20 anos que ele fez a doação dessa foto para mim, tá guardadinha lá em casa. Mas muita história aí. É. Aqui temos outra. Pronto. Exatamente. Já é outra legislatura. Aqui também Aí nós temos Seu Paulo Epifânio, primeiro, que é o compositor do hino. Compositor do hino. Ele é poeta e compositor do hino de Queimadas. Esse primeiro aí, do lado esquerdo. Realmente ainda guarda alguma lembrança dele. Paulo Epifânio, na época da juventude. Uhum. Aí, segundo aí, Seu Pina, que é Severino Pedro. Seu Pina. Esses 2 estão vivos. Aí, terceiro, né? Seu Padre, Seu Pina. Paulo e Seu Pina. Aí o terceiro aí é Vilásio Tenório. E essa aqui é a Marieta. Marieta Marinho Falcão. Ela hoje não é mais viva, mas tem, salvo engano, é a creche. É isso mesmo, Sim, a creche do Castanho é o nome dela. É verdade. Certo, Marieta Marinho. Ela foi vereadora também aqui em Queimadas. Muito interessante.
Deixa eu virar essa aqui também. Aqui temos um time de futebol, né? Pronto, o pessoal sempre reclama que eu não falo em futebol e tal. Realmente eu falo pouco mesmo, porque na minha época de infância e adolescência eu não jogava, não. Eu era muito ruim de futebol Hum. e encerrei minha carreira, acho que com uns 8 anos de idade, eu encerrei minha carreira. Porque eu ia jogar, o pessoal ia fazer chamar, né, o racha, e eu ficava por último. Quando chamava todo mundo que não tinha mais ninguém, dizia, vem tu mesmo. Aí aquilo baixava minha autoestima e eu acabei Aham. desistindo de jogar. Essa foto aí, ela foi doada, a mim, está guardada ali aqui também, olha, o original dela, para fazer a doação ao Instituto Histórico, e é um time aí, o time do Ipiranga, tá certo? Nessa foto a gente tem aí, dentre todas essas pessoas que tem, inclusive tem no verso dela explicando, né? Mas nós visualizamos aí Zé Forte, Castilho também está nessa foto. Todos os dois estão por aí, aqui em Queimadas ainda. E no verso da foto, tem mais ou menos uma explicação. Ele diz o seguinte: é, quem doou essa foto à Carmelita foi Edivaldo Pereira, tá certo? A dedicatória diz o seguinte: a Carmelita, uma eterna lembrança do nosso time, oferece o diretor-presidente do time, Edivaldo Pereira. Queimadas, 17 de junho de 1962, Ipiranga Futebol Clube. Muito bom. Aqui é uma escola, né? É a escola de Dona Dulce, um ginásio comercial. Essa escola aí é precursora na questão do ginásio, na época chamava ginásio, a gente chama hoje de Fundamental 2, tá certo? Então, as professoras Maria Dulce e Maria Lourdes, realmente revolucionaram Queimadas, porque trouxeram para Queimadas, na época, o ginásio, chamava ginásio comercial, tá certo? E o nome da escola era o nome de Dona Dulce, Maria Dulce Sei. Barbosa. Dona Dulce não está nessa foto, é a Dona Lourdes que está aí, essa professora que está no centro, de roupa, Aqui, né? roupa possivelmente branca. E aí a gente vê, sabe, que deixa eu dar destaque aí para duas pessoas três que eu vejo aqui bem rapidinho, esse aqui é Petrônio. Petrônio mora hoje ali na rua José Maia, está sempre por ali no centro jogando, ele gosta de jogar dama, está sempre por ali por Heraldo jogando dama. Esse aqui, Petrônio. Esse aqui é Lula, mora no Zé Velho. Esse é Lindoar, morreu há pouco tempo, acho que foi infarto. Ele gostava de fazer caminhada aqui em Queimadas, essas caminhadas que tinha. E quem é a outra pessoa? Esses três mesmo que eu estou vendo de imediato. Essas pessoas aí são todas daqui de Queimadas, muito conhecidas, bem socializadas, da escola de Maria Dulce. Esse painel de fundo, esse muro aí de fundo, está lá do mesmo jeito. Não foi destruído, não. Na lateral ali da escola de Dona Dulce. Sei. E aqui Pronto. temos. Aí é mais vamos dizer assim, uma etapa na frente da história de Queimadas. Essa foto Já é uma foto colorida, né? Mais preto e já é branco, né? colorida, já é colorida. Essa foto Mas ainda é tem aqui o açude, né? ainda tem. Preserva o Pronto, aí a gente açude. pode dizer que o assunto aí já está agonizando, porque já estão sufocando o Porque ele açude. ia até. Isso, já passou a BR, como você está vendo. Aham, Essa foto aí, a BR já tem passado já. verdade. Tá vendo? Aí ele já diminuiu bastante o tamanho dele e já começou a invasão aí, nas bordas do açude. Tá vendo? Algum Começaram a estabelecimento tem construir. aqui, né? Esse aí foi o primeiro que construiu desse lado, é o Bar Alvorada. Na época era chamado Bar Alvorada. Hoje, nesse local aí, tem umas farmácias. Esse local não tem essa construção aí. Naquela esquina, né? Isso, na esquina. Então foi quem primeiro construiu. Você vê que o açude ainda tem bastante água, o espelho d'água do açude ainda é bastante grande. Ao retorno, a areia do retorno, dá para ver Isso. nitidamente o Estrada de retorno, né? Boqueirão, né? Quando Para vai para quem não está Boqueirão, situado, aqui isso. BR-104 A passando. BR-104, o início da Rua Nova, o ônibus da Condor Bastante parado povoada já, que, por exemplo, a gente já. olha lá para frente, a vila é só mato, ó. Perfeito. Né? Tem É, algumas casinhas ali, mas. é. A, a, mas... a Rua Nova, o início aí com o ônibus da Condor, ele parado no início da rua. Onde hoje está o posto Dallas aqui, olha, Uhum. era uma casa, tinha um curral antigamente, a casa pertenceu a Zé Gomes.
Essas casas aqui, que eram do pai de Frazão, Duval, no início aí da Rua Nova, e foi também, isso pertenceu a um homem chamado Zé Fernandes, tá certo? Essa parte aí, que inclusive aí do outro lado era o cacimbão dele, era muito famoso o cacimbão do Por Zé aqui. Fernandes. Quando tem água aí, olha, tá Aham. vendo? Isso era o cacimbão do Zé Fernandes. Zé Fernandes, ele era muito conhecido aqui em Queimadas, e ele escreveu um letreiro na frente da casa dele, que durante muitos anos todo mundo que passava lia. É, pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso ficou muito famoso aqui em Queimadas, esse letreiro da casa de Zé Fernandes. Tá certo? Mas Ele era o neto ou não dessa história? eu não sei se era ou não. Ele tinha um cacimbão e esse cacimbão dele era muito famoso. O Ah, cacimbão de Zé Fernandes. Tá certo? E aí o início da rua da delegacia, nesse pé de coco, tá vendo um coqueiro aqui, aí? né? Tá vendo um coqueiro onde você tá botando o dedo? Aqui. É o Armazém Paraíba hoje. Uhum. É, esse local aí é o Armazém Paraíba. E nós temos aqui também, ó, a igreja já existia, tá vendo? Sim, É a primeira a igreja, Assembleia, né? a primeira igreja erguida em Queimadas. Erguido Fora o a prédio. católica, né? Não, igreja Sim, evangélica que eu disse. evangélica, certo. Igreja evangélica. Tá certo? O primeiro Uhum. templo foi esse daí. Tá certo? Que era bem diferente. O senhor Como sabe mais ou hoje. menos o ano dessa foto? Essa foto é o seguinte, eu não tenho uma precisão no ano, mas foi feito para fazer um calendário em 1980. É do Dos anos governo do 80, estado. né? Uhum. Essa foto, eu tenho ela aqui, olha. Eu tenho ela aqui, mas ela foi tirada do calendário. Sei. Era um calendário que tinha que o governo distribuiu quando fez a Estrada do Boqueirão. Aham. É. Muito bom, muito bom. A gente vê também aí, olha, onde era hoje a Escola Antônio Vital, as quadras do ginásio, a praça, tudo área da Tudo agricultura. mato, né? Palma, tá vendo? Sim, é verdade, Cultura isso é da palma, palma. né? É, a cultura da palma. Rapaz, muito bom. Finalizamos as fotos, né? Das que trouxemos hoje, né? Certamente o senhor tem material para a gente fazer aqui muitos programas, né? Muitas, eu tenho Como a gente muitas fotos pretende lá. fazer aí uma alimentação do canal, certamente depois a gente vai trazer outros materiais, a gente pode fazer uma parte 2 com fatos e fotos, né? E vamos pesquisar, vamos entrevistar outras pessoas, né? Para mostrar também fatos e fotos que elas tenham, conversar. O professor Antônio Carlos, que vai entrevistar, que ele tem muito conhecimento do município, certamente ele vai saber tirar muita informação das pessoas, né? Professor, me diga um negócio, me defina queimadas em uma palavra. Se eu fosse queimadas, alguém dissesse, você só tem uma palavra para definir queimadas, como melhor o senhor definir isso com uma palavra só? Um município pujante, bom de se viver, de muitos atrativos e que como é que eu diria? Ele acolhedor, pronto, esse é o termo. Acolhedor, essa É, palavra também é um diria. município acolhedor porque eu vi ao longo desses anos, eu nasci e me criei no município de Queimadas. Vim morar na zona urbana em 1986. Cursava o 9º ano da escola, aqui na Escola Ernestão. E de lá para cá eu vi Queimadas se expandir Se demais expandir. a área urbana e um grande fluxo de pessoas chegando em Queimadas da circunvizinhança. Cado Bravo, Barra, Barra de Barra Santana, Santana, Alcantil, Cantil. Caturité, Buqueirão, Fagundes e Aroeiras. É uma coisa bastante curiosa que eu observo isso na história de Queimadas, que muitas pessoas da zona. A questão do êxodo rural é um fato. Êxodo rural no Brasil é um fato. Nas décadas, a partir da década de 60, 70, 80, 90, nos anos 2000. E eu acho isso curioso porque muita gente da zona rural de Aroeiras não foi para a cidade de Aroeiras. Foi Saiu da para zona rural queimadas. de Aroeiras para morar na cidade de Queimadas. E isso se repetiu com as pessoas do município de Gado Bravo, Alcantil, Barra Barra de de Santana, Santana. Caturité, Buqueirão e Fagundes. Muita gente da zona rural desses municípios Eu sou um vieram exemplo para disso, né? Que saí Queimadas. da zona rural de Barra de Santana Pronto, e vim para a zona urbana para de Queimadas. Queimadas. E se essas pessoas vêm para cá, é porque aqui tem algum atrativo para elas. Uhum. Tá certo? Então, assim, sempre eu que estou fazendo esses comentários, eu lamento por não ter crescido Queimadas também na cultura, no interesse pelo resgate da nossa história. Mas a gente não pode
deixar passar em branco esse boom econômico que Queimadas teve nesses últimos anos, tá certo? Nossa trajetória teve alguns boom econômicos, por exemplo, na década de 30, Queimadas também cresceu bastante, tá certo? Inclusive, essas casas que nós temos na rua João Barbosa, elas foram erguidas quase que todas na década de 30, tá certo? A maioria absoluta na década de 30, que foi um momento que Queimadas cresceu bastante por causa da cultura do algodão. Uhum. Tá certo? Era muito Muito Queimadas era um grande produtor de algodão. Algodão, depois também veio o agave. Então, isso contribuiu muito para o desenvolvimento da área urbana daqui, que ainda não era cidade naquele tempo, mas desenvolveu. E aí, agora, nos últimos anos, esse boom econômico veio em consequência da proximidade com Campina Grande, da centralização por causa da BR, da BR, sim. proximidade com o Distrito Industrial de Campina Grande e Queimadas também com o seu Distrito Industrial, implantado aqui na década de 80. Isso tudo deu asas para o nosso município. Que maravilha a gente viver hoje aqui numa cidade tão próspera como esta. Muito bom. Então é isso, né? Esse canal, pessoal, vai ficar como uma fonte aí também para vocês, né? Todo mês a gente vai estar postando conteúdo aqui no canal, certo? A gente vai estar postando, professor, uma entrevista por mês. O professor Antônio Carlos disse que já tem várias entrevistas aí agendadas já, certo? De pessoas que sabem muito da história de Queimadas, e a gente vai atrás dessas pessoas para compartilhar conhecimento, né? Conhecimento é um negócio que aumenta a partir do momento que a gente compartilha, né? Então, vamos aí. Professor, mais alguma coisa para acrescentar nesse programa nosso inicial? Certamente o senhor tem matéria aqui para a gente fazer umas 5, 6 horas de programa, discutindo fotos e fatos aí. Mais alguma coisa mais para acrescentar nesse programa inicial para a gente finalizar? Para falar de Queimadas, eu queria ficar falando aqui, até mais se eu entrar Vamos pela falar, noite, inclusive já vamos lhe convidar para o podcast do Ernestão, que é o Ernestão Cast, que a gente vai conversar também para divulgar lá também no nosso canal também. Miguel é um dos que faz parte lá da equipe de produção. Coisa e tem boa, os meninos Miguel. também que entrevistam também. Eu agradeço a Miguel por essa paciência, tá aqui dando esse suporte Ele tá só ali técnico. botando o dedinho, troca para um, troca para o outro, troca para um. Eu agradeço a ele por ter essa paciência e ter colaborado com a gente aqui. E agradeço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Pronto, então já convidamos vocês, pessoal, se inscrevam no canal, tá certo? Ativa o sininho aí, para sempre que um vídeo novo for postado. Vamos tentar, esse primeiro vídeo a gente vai postar no dia 14, tá? Se hoje você tá vendo esse vídeo, é dia 14, aniversário de Queimadas, tá? Mas vamos tentar postar sempre vamos definir um dia, certo? Sei lá, primeira, segunda do mês, primeira terça, a gente vai discutir aqui com a equipe, para ficar um dia certo. Você sabe, ó, primeira terça-feira do mês vai ter lá um vídeo, uma entrevista bem interessante, falando sobre a história de Queimadas, tá bom? Isso mesmo. É isso? Então, vamos dar tchau para aquela câmera ali, ó. Valeu. Miguel, corta aqui para a câmera principal. Muito obrigado. Se inscrevam aqui nos canais, tá? Já tem um Instagram, né, professor? Vou deixar aqui na descrição, deixar aqui embaixo passando aqui, certo? O Instagram do Instituto Histórico e Geográfico de Queimadas. Vou deixar aqui também o canal do YouTube. Se inscrevam, enfim, compartilhem com todo mundo. Que é a história de Queimadas sendo resgatada e sendo preservada. E o professor Antônio Carlos está aqui para fazer isso para vocês, para a gente, tá bom? Depois professor, obrigado pela aula. Até fazer mais uma dessa com a pré-história de Queimadas. Certamente o senhor tem história para uns 10 programas, viu? Falar da pré-história de Queimadas dá um vídeo muito bom. Pronto, vamos fazer. Vamos gravar com algumas pessoas que o senhor falou que já tem em mente, né? Isso. Se for o caso, a gente vai até a casa delas, né? Fazer no maior conforto para elas. E é isso, né? Professor, obrigadão pela aula, certo? Foi uma aula aqui da história de Queimadas. Eu sempre gosto muito de conversar com o senhor, porque cada vez que eu converso com o senhor é um aprendizado, certo? E muito do que eu sei de Queimadas hoje foi graças aos trabalhos que o senhor desenvolve no livro, nas suas redes sociais e agora com o Instituto Geográfico, né, Histórico, que vai deixar tudo centralizado no mesmo canto. Então é isso. Gente, valeu. Se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.